Força e Luz. Olá! Então, vejamos. O que é que vão fazer os dois primeiros governos militares? Eles tomarão medidas políticas para que seja possível implementar o plano econômico. Porque, é claro, para que haja um desenvolvimento econômico, isso está mesmo na nossa bandeira. É preciso ter ordem para ter progresso. Então é preciso que toda aquela parafernália que atrapalhava a imposição de um governo que vai planejar a economia sem reclamações, sem jornalistas, sem intelectuais, sem estudantes, que tudo aquilo que atrapalhava o projeto militar tinha que ser retirado da cena política. Então, começa o quê? Primeiro, o ato institucional. Ato institucional são atos que imediatamente se tornam leis. Não é como você levar um anteprojeto para a Câmara e deixá-lo lá para as pessoas ficarem votando, os senhores deputados e senadores. Isso pode levar 10, 15, 20 anos. Não, um ato institucional, assim que ele é publicado, ele tem que ser obedecido. Ato institucional de número 1. Está vaga a presidência da República. Então, com o presidente da República, o João Goulart, ainda dentro do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, e covarde como ele foi, ele não quis uma guerra civil. Qual foi o resultado? A presidência foi declarada vaga. Isso permitiu que os militares tomassem o poder. Que uma junta militar, 3 militares, tomassem o poder. Então vejam, os atos institucionais vão fechando o Brasil. Então, não haverá mais eleições para a presidência da República. Não há mais esta quantidade gigantesca de partidos políticos. Agora teremos apenas 2 partidos. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, Aliança Renovadora Nacional. A Arena finge que é de direita. A facção do MDB finge que é de oposição. Nenhum dos 2 partidos tem liberdade alguma. Eles são montados pelos militares, controlados pelos militares, e são partidos que se diferenciam, para fazer uma gracinha da época dos militares. Qual é a diferença entre Arena e MDB? A Arena diz sim, senhor, 2 vezes, e o MDB diz apenas sim, senhor. Isso seria o máximo de oposição, ou seja, o MDB obedecia, mas fazia cara feia. Os caras da Arena obedeciam e sorriam. Então, cada ato institucional vai terminando com os direitos civis, correto? Então, ato institucional de número 4. Não há mais eleições para governadores e prefeitos de capitais. E não há mais eleições para cargos em regiões conhecidas como Área de Segurança Nacional. O que é a Área de Segurança Nacional? Não se sabe. Onde os militares acreditavam que, se houvesse eleições, eles perderiam a eleição, então eles declaravam a área de segurança nacional, como é o caso da nossa querida cidade de Santos. Beleza? Então eles vão fechando o Brasil, censura aos meios de comunicação. Então a televisão, o rádio, as revistas, são todas censuradas.
não sai notícia contra os militares, para passar a ideia de que estamos numa grandiosa paz, que ninguém fala mal do governo dos militares, correto? A Lei de Segurança Nacional permitindo processar, caçar funcionários públicos contrários aos militares. Militares, presta atenção nisso, contrários ao golpe militar, porque é evidente que havia militares que eram legalistas e não queriam que os militares tomassem o poder. Para ficar mais fácil, né, vamos dividir os militares. Nós teremos uma divisão que ficaria mais ou menos assim. Os militares de linha dura, aqueles que queriam a ditadura, a censura, a perseguição, a tortura e até a pena de morte. Chamamos estes militares de linha dura. E teremos os militares chamados de Sorbonne. Sorbonne, como você sabe, é uma faculdade francesa de intelectuais. Então são os inteligentes. Dentre eles, vamos dar o nome, que aí ele vai gostar, embora ele já tenha morrido, ele vai gostar, que é o famoso Golbery Couto e Silva, cujo apelido é o bruxo do poder. Na verdade, quem governou por trás dos governos militares foi Golbery Couto e Silva. Esse é o artífice do golpe e é ele quem vai governar, o bruxo do poder, que era, obviamente, extremamente inteligente. Então, o que você tem é que vão sendo baixados atos institucionais, censura, lei de segurança nacional, uma nova Constituição, tortura e o mais terrível dos atos institucionais, o de número 5. Eu disse 16 porque foram 16 atos, mas o mais terrível deles é o ato institucional de número 5, que permite fechar o Congresso, tortura e pena de morte. Correto? Isso somada às cassações. Então, Jânio Quadros foi cassado, Adhemar de Barros foi cassado, os políticos civis que deram apoio aos militares foram cassados. Eles foram enganados. Adhemar de Barros dirá: eu caí num golpe, eu fui vítima de um golpe, mais do que a chamada esquerda ou a oposição, o golpe foi contra mim. Por quê? Porque agora eu tenho meus direitos civis cassados. Eu que sonhava em chegar à presidência da República do Brasil. É o caso também de Carlos Lacerda. Por isso que sabemos que Carlos Lacerda fez o quê? Juntou-se numa coisa chamada Frente Ampla com Juscelino Kubitschek e João Goulart. Olha só, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, que juntos representavam 100% do eleitorado brasileiro, formam uma frente ampla para lutar contra os militares. Carlos Lacerda, repito, que havia lutado contra os militares durante 20 anos. Resultado: ato institucional de número 5, fechamento total do país, o que a esquerda vai chamar de a longa noite do Brasil, nenhuma greve durante 10 anos, perseguição aos guerrilheiros ou terroristas de esquerda, o fechamento do país, que permitirá que ninguém reclame dos governos militares e que Antônio Delfim Neto, o grande economista, né, um rapaz que hoje está por volta aí dos seus 83 anos de idade, um gênio da economia brasileira, pudesse tomar todas as medidas econômicas possíveis para preparar o país para o crescimento. Obrigado.